Olá pessoal, professor Alexandre aqui. Hoje teve OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então eu separei essa questão que é referente à prova de nível 3, é a prova do caderno azul. Então essa questão diz o seguinte, vamos resolver. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial, e às 15 horas havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Bom, primeira coisa que eu percebi é o seguinte: aqui essa questão ela tem uma informação importante aqui, né? A gente vai estar trabalhando com uma velocidade constante, tá? E a gente tem duas cidades. Vamos desenhar aqui um segmento de reta para representar essas duas cidades, tá? Então é o seguinte, esse segmento aqui a gente vai estar representando as duas cidades. Então a gente tem aqui, a gente vai chamar de o ponto P, tá? Que é referente à cidade de Pirajuba. E aqui eu vou estar representando ponto Q, que é representando a cidade de Quixajuba, tá bom? E algum ponto desses aqui qualquer, tá? Está a cidade ou bairro, né, de Arraial. Bom, você pode botar ele aqui mesmo, ou perto do centro, ou mais, tanto faz. A gente não sabe exatamente aonde fica essa cidade de Arraial, tá? Aí diz o seguinte, que a gente tem aqui, ó, o carro às 11 horas, o carro havia, Arraial, a gente vai botar aqui a letra A, tá? Vamos colocar aqui a letra A de Arraial. E o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Ou seja, a gente tem que dividir esse segmento aqui por quatro partes, e a gente tem o carro nessa posição aqui, ó, tá? Nessa posição. E isso aqui quando às 11 horas, tá bom? E a gente tem que às 15 horas ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba, ou seja, Quixajuba já é o nosso destino, né? Então a gente vai também separar este segmento em 4 partes. Vamos separando aqui em 2 e aqui 4 partes, ó. Beleza? Separei em 4 partes. E ele percorreu 3/4 dessa distância aqui. 3/4 significa que ele percorreu essa partezinha aqui toda, ó. Tá? 3/4. Então, e já está aqui nesse ponto, tá? Às 15 horas. Bom, e a gente tem esse trecho aqui que a gente pode calcular que distância é essa, tá? Então vamos lá, vamos ver. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: ele está com a velocidade de 60 km por hora. Então essa velocidade é constante, tá vendo aqui no problema, tá? Que essa velocidade não muda, tá? E a gente também tem aqui esse tempo, né? Esse tempo, que tempo é esse? Tá? Esse tempo aqui que a gente tem entre esse ponto que a gente pode chamar vou chamar aqui de, que é o segmento 1/4 de PA, né? Vou chamar aqui 1/4
de PA, do segmento PA, tá bom? Então, até esses 3/4 de AQ, tá bom? Até 3/4 de AQ, a gente tem um tempo de, aqui vamos calcular aqui pelo, eu posso até usar aqui a descrição do conteúdo de física, né? Que é nossa variação de tempo, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Esse tempo aqui ele foi de 15 menos 11. Então esse tempo foi de 4 horas, tá? O tempo foi de 4 horas. E aí já tem uma velocidade média, ou que pode ser considerado como média, né? Já que é uma velocidade constante, de 60 km por hora. Então a gente pode calcular essa distância. Que distância foi essa? Então vamos lá. A nossa variação de espaço, basta a gente multiplicar 60 por 4, tá? É a variação de espaço, ou melhor, né? Vamos escrever aqui, é a velocidade média vezes a nossa variação de tempo, tá? Então nosso espaço aqui foi de 60 vezes 4, então a gente vai ter uma velocidade de 240 quilômetros, tá? Então esse espaço todo aqui a gente está falando de 240 quilômetros, tá? E agora o que a gente tem que perceber? O que a gente pode anotar aqui? Vamos lá. A gente tem que montar agora uma equaçãozinha. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vou montar agora uma equaçãozinha. Que equação é essa? Vamos lá, a gente vai fazer um somatório aqui, tá? Então a gente tem esse trecho aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a cor, que vai ficar um pouco mais legal. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho ali, a gente tem 1/4. A gente tem 1/4 de PA. Ou seja, o segmento que vai... O segmento que vai de Pirajuba, né, até o Arraial, tá? Até o Arraial. Mas é 1/4 desse segmento, tá? 1/4 desse segmento. E se a gente somar com esse 1/4 aqui que tá faltando, ó, 1/4, esse pedacinho aqui, ó, esse 1/4 aqui, ó, tá? Ou seja, mais 1/4 dessa cidade aqui de Arraial até Quixajuba, ou seja, esse segmento aqui, né, aqui do segmento aqui, tá bom? Mais toda essa distância aqui que a gente já sabe que distância é essa. Já sabe que distância é essa? Essa distância aqui nós temos 240 quilômetros, tá? 240 quilômetros. Não preciso escrever o quilômetro, já está tudo em quilômetro. E tudo isso aqui vai ser igual ao quê? Todo esse somatório, ou seja, esse trecho mais esse trecho aqui, que é 1/4, que vai de Arraial até Quixajuba, mais todo esse comprimento aqui, toda essa pista aqui, 240 quilômetros que a gente calculou, tudo isso aqui somado vai dar o que? O nosso segmento PQ, tá? Então nosso segmento PQ, ou seja, que vai de Pirajuba até Quixajuba, tá? Bom, aqui a gente agora convém trabalhar aqui um pouquinho com a álgebra. Vamos colocar aqui esse 1/4, ele aparece nas duas parcelas em evidência, tá? Então 1/4 ele está multiplicando
a PA mais AQ, vou fechar parênteses, mais 240 vai ser igual a PQ. Bom, se a gente entender aqui no problema o que é PA, PA é o segmento que vai de Pirajuba, tá, até o Arraial. E aqui é o segmento que vai de Arraial até Quixajuba. Então, se a gente somar esses dois segmentos, o que a gente vai ter? A gente vai ter o próprio segmento do nosso percurso todo, né? Que é o que está pedindo aqui, ó. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Então, a gente vai ter que esse somatório aqui, ó, tá? Esse somatório, na verdade, é o nosso segmento PQ, tá? Ou seja, um quarto de PQ mais 240 é igual a PQ, tá? A gente está chamando esse segmento de PQ, mas é todo o nosso percurso, esse segmento PQ, tá? Então agora, como a gente tem aqui essa fraçãozinha, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, isso, beleza, vamos continuar. Então, como a gente tem aqui uma fração, convém a gente resolver aqui fazendo aqui o MMC, né? Então o MMC aqui de toda a igualdade, aqui eu vou colocar 1, que é o denominador que já existe nos números inteiros, tá? E aqui naturalmente o MMC é 4, então aqui eu vou dividir tudo por 4, né? Aqui vai ter 1 e aqui é o 4, que vai multiplicar, e aqui também eu vou multiplicar por 4, tá? Então 1 vezes 1 é 1, ou seja, a gente vai ter PQ, tá? 240 vezes 4, a gente vai ter 960, tá? Isso aqui vai ser igual, e o PQ vezes 4, a gente vai ter 4 PQ, tá? E aqui agora estamos perto da solução. Esse PQ aqui, ele está somando, ele pode passar para o outro lado subtraindo. Então a gente vai ter 960 vai ser igual a 4 PQ menos 1 PQ, né? Um segmento. E aqui 4 menos 1 é 3, ou seja, o segmento PQ vai ser melhor, né? 3 segmentos PQ vai ser igual a 960. Então, um segmento PQ vai ser 960 dividido por 3. Isso dá pra gente 320. PQ é igual a 320 quilômetros. Beleza? Olha aqui a resposta, vamos ver em que letra que a gente tem a resposta. Letra D, quem marcou a letra D aí nessa prova acertou essa questão. Beleza? Se você curtiu aí essa resolução, não esquece aí de se inscrever no canal, deixe seu gostei, isso vai ajudar bastante a gente aqui. Grande abraço, Deus abençoe todos vocês.